Tá aí, torcedor cruzeirense. Tivemos que nos contentar com um empate dentro do Mineirão, porque não temos atacante. Caio Jorge também se machucou. Matheus Henrique também está fora, provavelmente até o final do ano. Bem, temos os heróis. Os heróis, porque existe um lado da imprensa que a gente fala o seguinte: algumas pessoas usam como passador de panos, mas a gente fala que é as pessoas que estão mais envolvidas lá, que está lá dentro, que sabe das coisas. E aí, quando acontece qualquer coisa com o time, falam, ganha muita audiência, e depois que ganha essa audiência, passa algumas horas, ou um dia, 2 dias depois, aí a conversa é outro nível. É aquele passador de pano que tem a ganhar. Na hora fica revoltado, mas depois passa pano. Não vou falar de quem o que está acontecendo, porque a gente vê isso. É só vocês começar a acompanhar as redes sociais. Então, hoje, quando eu fiquei sabendo que nem o Matheus Henrique e nem o Caio Jorge iria jogar, eu já sabia que ia ser um desastre. Bem, o Cruzeiro entrou dentro de campo, dentro do Mineirão, com o apoio da torcida novamente, que a torcida não abandona o Cruzeiro não. Mesmo nos momentos ruins, a torcida está lá. Isso já tem mais de 5 anos. Desde quando o Cruzeiro caiu, quando o Cruzeiro volta, sempre pede o apoio da torcida, a torcida volta de novo. O sonho do torcedor era a Sul-Americana. Era o que a gente estava querendo, vencer. Mas a gente tem que convir. Não temos técnico, não temos time, não temos garra, não temos boa vontade. Acontece de vez em quando alguns milagres na vida da gente. E este gol que o Cruzeiro fez, com o passe aí, né? Que a gente vê aí, que o Verón jogou a bola por cima, por elevação, e o Matheus Pereira chegou e fez um golaço. É o gol de empate do Cruzeiro contra o Grêmio. Mas a gente tem que convir que é muito pouco para um time. Lautaro não está fazendo nada. A gente viu o Willian dando uns chutes aí, a gente viu o Marlon também. E a gente viu que o time do Grêmio é um time que nem tentava desarmar o Cruzeiro. Deixou o tempo todo o Cruzeiro jogar. Se o Cruzeiro fosse um pouquinho melhor, faria os gols e venceria. Mas não temos atacante, não temos técnico, não temos nada. O time do Cruzeiro para 2025 vai ter que começar do zero. Bem, a gente vê as preferências do treinador. Eu não sei o porquê, se alguém souber aí me fala aí, comente aí nos comentários, por que tirou o Zé Rivaldo? Será que ele não gosta do Zé Rivaldo? Porque o Zé Rivaldo de vez em quando, ele dava aquele ataque, chegava até a área, de brava, fazia um gol de cabeça, certo? Ele é aquele cara. E a gente viu que tá difícil, não coloca o jogador para jogar. Dá oportunidade para um tanto de gente e tirou a oportunidade de outras pessoas. Bem, o canal do Nicolas disse essa semana que o salário do nosso técnico aí, do Fernando Diniz, é 1.300.000. Do Seabra era 200. Bem, o Seabra saiu. O Seabra hoje está treinando o Red Bull Bragantino, que está dentro da zona de rebaixamento. O próximo jogo do Cruzeiro é contra o Bragantino. Vai ser Fernando Seabra de um lado e do outro lado Fernando Diniz. Será que o Fernando Diniz consegue vencer o Fernando Seabra? Será que o Fernando Diniz, com esse time, consegue vencer o Red Bull Bragantino, que está com 37 pontos, né, dentro da zona de rebaixamento? Será que consegue? Ou será que o Cruzeiro, que nem muita gente diz que é de azul, que vai recuperar os defuntos, né? Que sobe todo mundo, igual o famoso remédio aí que todo mundo toma, né? O azulzinho, né? Os remédios que conseguem pegar aquele time que já está morto e levantar. Será que o Cruzeiro vai mais uma vez dar ajuda para mais um time? Que o Grêmio hoje não conseguiria vencer o Cruzeiro não. Se o Cruzeiro fosse um pouquinho mais ousado.
Porque um torcedor dentro de campo viu o Cruzeiro conseguir esse empate, né? E mesmo assim um empate que, como se diz, com sabor de derrota. O Cruzeiro não ganhou um ponto. O Cruzeiro perdeu 2 pontos. Certo? O jogo é 3 pontos. Mas o Cruzeiro só conseguiu 1 ponto. Essa luta para essa vaga, né? Que hoje o G7 poderia já encerrar hoje essa luta praticamente. Porque se o Cruzeiro chegasse aos 50 pontos, seria difícil para o Bahia e justamente para o Corinthians chegar até o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro ainda teria 3 jogos e já estaria com 3 pontos na frente dos outros times. Mas o Cruzeiro só conseguiu 1 ponto. Chegou aos 48 pontos. Manteve a 7ª colocação. Atrás dele está o Bahia com 47. E atrás do Bahia está o Corinthians com 47 também. Porém, se vocês forem analisar a tabela do Brasileirão, os jogos agora vai ser o seguinte. Olha o jogo que o Bahia tem. O Bahia vai pegar 2 times que estão lá embaixo, que já foram rebaixados. O Atlético Goianiense e o Cuiabá. O que ainda vai pressionar um pouquinho vai ser o jogo contra o Corinthians, que é um confronto direto entre os dois. Mas, tirando isso, se o Bahia conseguir vencer o Corinthians, os 2 últimos jogos deles são contra times que já estão rebaixados, tanto o Cuiabá quanto o Atlético Goianiense. Certo? Então o Cruzeiro vai ter que rebolar muito. E também a gente diz o seguinte: o Corinthians está vindo numa crescente, porque estava lá embaixo, está subindo. O Corinthians também vai querer ir para cima e também vai querer essa vaga da Libertadores. Não vai pensando que vai ser fácil assim não. Esses 3 pontos hoje para mim era crucial, porque era o jogo dentro de casa. Mas como não conseguimos e não temos atacante e não temos o Matheus Henrique, que estava fazendo uma boa temporada, né, depois que ele veio, eu quero ver o Cruzeiro vencer o Red Bull Bragantino. Que nem diz o Renato Gaúcho, enquanto ele estiver lá o Grêmio não cai. Não cai mesmo não. Chegou a 41 pontos, mais 3 pontos em 3 jogos aí. Ele conseguindo uma vitória aí, dificilmente cai o Grêmio. Mas o Cruzeiro precisava dessa vaga. Essa vaga era crucial para os planos do Cruzeiro. Para trazer jogadores, porque isso aí é um aperitivo a mais. E também, essa vaga da Libertadores aí seria um presente para o torcedor que foi, né, no Paraguai. O torcedor ficou nos barzinhos, em casa, torcendo, né, para esse Cruzeiro vencer. E não venceu. Em 20 minutos, 3 gols do Racing. Um foi anulado. E no final ainda tomou mais um, né? No finalzinho, nos apagares da luz. Então, o Cruzeiro tem que mudar. Infelizmente, ou felizmente, temos que falar que temos o Pedro Lourenço, que adora o Cruzeiro. E ele não é bobo, não. Ele também deve ter visto o jogo de hoje. E tá vendo que o time é difícil. Então, jogadores aí que eu não vou citar o nome, pode pegar seu chapéuzinho e ir embora. Treinador, pode pegar seu chapéuzinho e ir embora. Entendeu? Tem jogadores ganhando demais e jogando de menos. O Cruzeiro é muito maior que esses jogadores. O Cruzeiro chegou a ponto de quase fechar as portas, quase ir para a Série C, se não fosse o Filipão e o Luxemburgo que ajudou o Cruzeiro. Porque se depender de jogadores não estão nem aí. Passa uns anos depois, vai no podcast, ou se não vai falar uma entrevista qualquer aí joga lá e fala: ah, a gente tava sem receber, ah, a gente tava com... Sempre tem a gente tem alguma coisa, mas nunca o time, nunca a instituição, nunca os torcedores, que é quem paga os ingressos, é quem sofre, enfim. Então, eu não gostei desse empate. Pra mim foi uma derrota, jogando dentro de casa, dentro do Mineirão, certo? O Cruzeiro não ganhou 1 ponto, o Cruzeiro perdeu 2 pontos e tem que jogar muito esses 3 jogos para tentar conseguir essa vaga da Libertadores aí. Por quê? Já que vai ter muito investimento, que o Pedro Lourenço quer realmente fazer uma nova reforma aí, fazer como se diz, colocar os jogadores que ele pretende, né? Jogadores caros, né?
nessa vitrine aí para o Cruzeiro poder subir, ganhar títulos. Então esses jogadores tinham que fazer a parte deles. Mas muitos jogadores sabem que nem vai ficar. E a gente viu eles aí dentro de campo. Basta olhar. E alguns canais, que eu não vou citar o nome aí, que fica protegendo o jogador, tem que pensar muito bem. Porque os canais só existem porque existem torcedores. Certo? Então, seus torcedores que veem seu canal, então vocês têm que falar a verdade para justamente quem está assistindo esses, como se diz, quem gosta de futebol, ver. Porque não adianta ter muitas notícias privilegiadas, chegar na frente, e o torcedor tá aí. O torcedor quer ver jogadores chegar no Cruzeiro, a janela vai se abrir, certo? Chegando no final do ano vai ter várias negociações aí, várias novelas, enfim. Mas não gostei do jogo de hoje. E você, gostou? Comente aí, dê um like, compartilhe e comente. Gostou ou não desse empate? Eu não gostei. Para mim é um empate. Nem vou falar aqui com sabor de derrota. Para mim é uma derrota. Porque perder 2 pontos dentro de casa, poderia chegar aos 50 pontos. E tá bem perto dessa vaga para o torcedor comemorar. Mas infelizmente, vamos aguardar. É isso aí, pessoal. Tenha um dia abençoado e um final de noite aí também. É isso aí, pessoal.